Olá, meus caros telespectadores das redes sociais, eu sou Ivan Lopes, o pregador, e sempre que eu estou aqui, estou para ajudar você. Eu estava permeando pelas nuvens, quando de repente me deparei com um cidadão que, apesar de fazer parte da mesma pseudo-igreja da graça, ele defende a volta do Messias, exatamente como diz a Escritura. E, por sua vez, está contestando um dos líderes da Igreja da Graça, que é o Geraldo Moraes. E vejam como é realmente interessante. Agora, antes de tudo, eu quero evidenciar a todos vocês que a Igreja da Graça é mais uma mentira inventada pelos religiosos. Não existe Igreja da Graça. O que existe é Nova Aliança, Brit Hadashah, Aliança Renovada. Nunca um apóstolo, nunca um emissário, nunca o Messias falou em essa tal Igreja da Graça. Isso é inventado por eles mesmos, porque quem faz parte da Nova Aliança faz parte da Aliança Renovada. O vídeo de hoje é uma resposta às perguntas que me fizeram através do canal, através do WhatsApp. Tem muita gente perguntando isso. Será que Jesus Cristo voltou no ano 70? Ou será que não voltou? Ou como é que vai ser isso? Então o título deste tema de hoje é: Por que Cristo não voltou no ano 70? Vamos às respostas. Com evidências bíblicas nos 5 pontos que nós vamos apresentar para você. Entenda o seguinte. Primeiro ponto, por que Cristo não voltou no ano 70? Porque quando da chegada do Senhor, que Paulo menciona, haveria reunião e encontro nessa chegada. Veja o que está escrito em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, veja que há uma reunião aí envolvida. A chegada de Cristo envolve uma reunião com Ele, a nossa reunião com Ele. Nossa de quem? Dos eleitos, das primícias. Essas primícias estariam reunidas com Cristo. E no ano 70, nem todas as primícias estavam lá presentes. Com certeza faltava muita gente para chegar. Então não aconteceu nada a não ser a destruição do Templo de Jerusalém, lá no ano 70. Pode crer nisso. Isso é a pura verdade. Em 1 aos Tessalonicenses, também, capítulo 4, verso 14, na própria carta de Paulo, agora a 1 aos Tessalonicenses, ele diz assim, Paulo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Ou seja, aqueles que foram ressuscitados, ou aqueles que seriam ressuscitados com Cristo, somos todos nós. Todos nós vamos ser ressuscitados com Cristo. Todos. Os que estivermos vivos em sua vinda e os que estiverem mortos ou dormindo, descansando em sua vinda, aguardando exatamente a sua vinda. Ambos Deus trará com Ele, através de Jesus Cristo, esses que estavam descansando. Ele vai trazer todos com Ele. E eles vão se juntar a nós, que estivermos vivos nesse dia. Então, haverá reunião, encontro, e Deus trará essas pessoas que dormiram nele, esses espíritos, essas vidas que estão na grande nuvem de testemunhas. 1 Tessalonicenses também, capítulo 4, verso 17. Por que Cristo não voltou no ano 70? Porque, veja só por quê. 1 aos Tessalonicenses 4, 17, na sequência desse contexto, Paulo diz assim: depois nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor no ar, ou no ambiente. O ar é ambiente, não é nos ares lá por cima, não, é ambiente. Onde nós estivermos, vamos receber o Senhor. Vamos ser os anfitriões da chegada do Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Todos nós, as primícias, estaremos sempre com o Senhor. Então a chegada de Cristo é uma chegada. Não é chegar para partir, né? O Senhor chegou no ano 70 e aí?
Se o Senhor tivesse chegado no ano 70, o mundo saberia. Todos nós já estaríamos com ele nesse momento, né? Porque a chegada do Senhor envolveria a ressurreição dos mortos, porque o Senhor já veio com a finalidade de tirar o pecado da terra, de destruir o diabo, de aniquilar o diabo e de cumprir a lei. Então a segunda vinda do Senhor, ela é praticamente decisiva. Olha, vou te levar a esse entendimento aí devagarzinho para você ir compreendendo tudo isso aí. Estaremos sempre com o Senhor, foi o que Paulo disse. Ponto 2. Por que Cristo não voltou no ano 70? Ponto 2. Porque o próprio apóstolo Paulo afirmou que a volta do Senhor não aconteceria naqueles tempos. Simples assim. Paulo morreu no ano 67. E a suposta, errônea, absurda doutrina, ensinamento errado que estão fazendo por aí, dizendo que o Senhor voltou no ano 70, 3 anos depois da morte de Paulo, pode esquecer. Essa informação não procede por causa disso aqui. Segundo aos Tessalonicenses 2,2, o apóstolo Paulo diz: que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor esteja próximo. Quem foi ao paraíso para receber as instruções sobre tudo do Senhor ressuscitado? Paulo. Não foi João que escreveu o Apocalipse, não foi Daniel que escreveu a profecia de Daniel, não foi Mateus que escreveu Mateus capítulo 24, onde todo mundo está se apegando para dizer que o templo foi destruído e que o Senhor veio no mesmo dia da destruição do templo, no ano 70. Paulo, que é que nos interessa, aquele que tem a informação correta, ele disse que não pensem que o dia do Senhor esteja próximo. Não está falando de 3 aninhos, está falando de muito mais tempo, por conta do que você vai ouvir a partir de agora, no ponto 3. Por que o Senhor não voltou no ano 70? Porque o Senhor só viria depois da apostasia. O que seria esta apostasia? Apostasia era uma etapa de séculos, muitos e muitos séculos que viriam depois da morte de Paulo. Etapa em que muitos perderam a fé, e isso duraria centenas de anos, abençoado. Mais de 2 milênios, na verdade. É uma etapa de apostasia, não é um que perdeu a fé aqui, outro que perdeu ali, não. O mundo inteiro, depois da morte de Paulo, perderia a fé de vista. As congregações que Paulo fundou seriam totalmente fechadas, destruídas, aniquiladas, arruinadas. Em 2 Tessalonicenses 2,3, veja o que Paulo diz, é decisivo para você entender o que nós estamos falando aqui agora. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Isso é uma afirmação de Paulo. O Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado,